Olá, gente, tudo bem? Essa é a terceira parte da aula sobre o capítulo O Estado Nacional e Ordens Mundiais. Eu fragmentei esse capítulo em três partes porque eu acredito que é melhor para a compreensão de todo mundo. Nessa última parte, nós vamos falar a respeito das ordens mundiais. Quando nós falamos de ordem mundial, de uma certa maneira, a gente está falando a respeito de como os países se relacionam em uma determinada época histórica. E esse relacionamento entre os países tem a ver com os seus acordos comerciais, tem a ver com suas relações políticas e econômicas. Por exemplo, no período colonial, nós tínhamos as metrópoles e as colônias. No período neocolonial, nós tínhamos os países subdesenvolvidos, agroexportadores, nós tínhamos os países industrializados. Então, essa ordem mundial, que vai do século XIX ao início do século XX, é uma lógica multipolar que nós falamos, que é a lógica do imperialismo. Os países europeus, após a sua segunda revolução industrial, na busca por matérias-primas e mercado consumidor, eles, por exemplo, se expandiram sobre outros territórios, como os países africanos. Eles realizaram a partilha da África. É como se cada representante dos países europeus tivessem se reunido e colocado sobre uma mesa o mapa do continente africano e dividido entre si em onde cada país ia dominar. Isso sem pedir licença para aquele povo que estava morando ali. Isso na busca de matérias-primas, que ocorreu essa disputa entre os países europeus sobre o continente africano. Uma outra ideia desse período são as tríplices. Nós temos ali em 1882 a formação da Tríplice Aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, por exemplo, e em 1907 a formação da Tríplice Entente, como vocês podem ver ali de cor rosa, Império Russo, França, Grã-Bretanha, por exemplo. E essas alianças, elas acabaram tendo grande destaque quando culmina a Primeira Guerra Mundial, porque os países europeus eles também produziam muitas armas. Era um arsenal bélico muito grande para mostrar poder. Era o período da chamada paz armada. À medida que eles aumentavam seus arsenais, eles conviviam pacificamente. Mas essa aparência durou até a Primeira Guerra Mundial. Essas ordens mundiais elas mudam com o decorrer do tempo, com a mudança do cenário internacional. Então nós vamos ter ali, depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha sofrendo as consequências do Tratado de Versalhes, e depois, na busca de sua reafirmação, a ascensão do Hitler e a Segunda Guerra Mundial, ocasionado pela Alemanha, ou iniciado pela Alemanha, pelo menos. Junto com isso, nós vamos ter os Estados Unidos, com grande destaque internacional já no início do século XX, como uma potência capitalista forte, e a União Soviética. A Rússia, que se tornou socialista em 1917, junto com 14 países, formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Ou seja, vai acabar a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter duas grandes potências econômicas. Os Estados Unidos, uma potência capitalista, e a União Soviética, uma potência socialista. E aí nós partimos para uma nova ordem mundial, que é a ordem mundial bipolar. O mundo dividido entre dois grandes blocos econômicos, o grupo de países capitalistas e o grupo de países socialistas, ambos representados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, que vai culminar na Guerra Fria, que é um assunto para uma próxima aula. Tudo bem, gente? Um abraço.